Agora vocês vão ter outra atividade, que é essa, a paroxetina em eletrospray no modo positivo fragmenta para o íon de massa sobre carga 222 e de massa sobre carga 70. Explique a fragmentação. Proponham um mecanismo de fragmentação. Aqui vocês têm outra atividade. Essa atividade, a fragmentação, foi feita o espectro de MS, scan, da bromoprida. Né? Então, vocês o que têm que fazer? Ver se que tipo de modo é positivo ou negativo. Isso aqui foi feito por eletrospray ou por ionização por elétrons. E aqui nós temos o espectro de MS-MS. Né? Vejam se bate o padrão isotópico, né, para bromoprida, se bate com a estrutura, a fórmula, né? E vejam e façam a proposta da fragmentação da mesma, utilizando a fragmentação que foi feita aqui através da dissociação induzida por colisão, nesse que está apresentado aqui por esse espectro de MS-MS. Nos artigos é pouco comum você observar propostas de fragmentação. Né? E a proposta de fragmentação enriquece muito os artigos. É uma informação científica muito interessante, que comprova a estrutura, que dá um indicativo muito bom se você tem aquela molécula ou não. Né? Entender como é que é a fragmentação da molécula vai ajudar você, por exemplo, a fazer um monte de tipo de análise de moléculas parecidas. Então, vai enriquecer muito o seu repertório de análise. Então, estudar a fragmentação é super importante. Nós temos um artigo que a gente publicou no International Journal of Mass Spectrometry, é um artigo de educação, de ensino de espectrometria de massa, onde a gente está ensinando o VISE, né, que é o Venturi Electrospray Mass Spectrometry, usando a análise de aminoácidos. E aqui a gente faz o uso do modo SCAN, do modo MS-MS, de forma bem interessante para vocês entenderem a parte orgânica, né, de fragmentação das moléculas. Aqui nós temos, então, uma figura desse artigo. Tá? Olha, então é feita a solução da mistura dessas moléculas, foi feita uma mistura equimolar, então, o mesmo número de moléculas, tá? E foi feita a leitura através da técnica de VISE. Tá? Assim, foi analisado por um triplo quadrupolo, e aqui está em vermelho o quadrupolo que foi usado para fazer a varredura dos íons formados, né, dessa solução. E aí a gente pode observar diversos íons, e os íons correspondentes aos aminoácidos, por exemplo, cisteína, 122, leucina, 132, a isoleucina dá a mesma massa, porque ela tem a mesma massa molecular. Né? Então, o ácido glutâmico, 148, e a arginina, 175. Então, aqui foi feito um MS-scan. Então, você observa as moléculas protonadas. Né? Outras moléculas são observadas aqui, que provavelmente são moléculas de interferentes, né, que pode ter tanto nos pós utilizados para fazer essas soluções, como nos solventes, ou também no espectrômetro de massas. Nessa figura, nós apresentamos os experimentos de fragmentação de cada um desses 4 aminoácidos. Tá? Se você observar, você pode ver que nós temos aqui a representação correta da fragmentação de uma molécula através do experimento de dissociação induzida por colisão. Você faz 2 círculos, né? 2 círculos representando um quadrupolo que está selecionando, com a massa do íon selecionando dentro, uma seta que representa o quadrupolo de colisão, ou hexapolo, ou o octapolo de colisão. Aí você coloca o gás que está sendo utilizado e a energia em elétrons-volts que está sendo utilizado para essa fragmentação. E depois um círculo aberto mostrando que você está fazendo uma varredura
E aqui você representa a faixa de varredura, por exemplo, de 50 até 200. Tá bom? Essa é a forma correta de você fazer a representação de como foi feito o experimento. E aqui nós temos, a cisteína, né? Ele tem a massa 122 e está fragmentando para diversos íons, diversos íons fragmentando. Tá? Então, isso aqui é muito interessante, esse estudo, saber como que ele está fragmentando. Então, você faz as diferenças de massa, vê se é uma perda lógica, vê se é uma perda ilógica, usando aquela tabela. Tá? Isso é um trabalho bem interessante de ser feito. Tá bom? Olha aqui a gente tem a fragmentação da leucina, né? A leucina 132 fragmentando, olha, ela tem uma fragmentação bem mais simples, para 86. Né? E pela diferença de massa você consegue ver que fragmento é esse. Tá? E assim por diante. Aí você vai sugerindo estruturas para esses fragmentos, fatiando a molécula e sugerindo estruturas. Tá? Aqui a gente fez para todos eles, tá? Para todos os aminoácidos, também para o ácido glutâmico e a arginina. E nós estudamos cada uma dessas fragmentações, vendo que era uma fragmentação da estrutura de ácido carboxílico, de amina, né, que daí vai ser parecido, e também as fragmentações individuais para cada aminoácido, que são dos grupos laterais, porque os aminoácidos eles têm grupos laterais, né? E esses grupos laterais que vão dar as diferenças de fragmentação entre eles, né? O que faz com que os aminoácidos sejam diferentes, tenham essa química tão rica, né, na formação de proteínas, na formação de peptídeos, né? Então, um aminoácido é mais ou menos assim, né? A gente pode desenhar ele, essa é a representação básica, e aí a gente coloca aqui um R, que é um grupo lateral. Esse grupo lateral que é modificado. E essa fragmentação dessa parte que faz a fragmentação da molécula toda ser diferente. Tá? Cada um dos aminoácidos se fragmentam de forma diferente. Tá? Existem alguns aminoácidos que já são mais difíceis de você ver a diferença. Por exemplo, leucina e isoleucina, né, que tem a mesma massa, eles são isóbaros, né, tem a mesma massa, e também a fragmentação deles é muito parecida também. Tá? Mas dá para diferenciar, sim, através de cromatografia e alguns fragmentos devido ao grupo lateral diferente. Assim, depois de algumas semanas analisando essas fragmentações, né, não é um trabalho que é muito rápido, tá? Nós sugerimos, pegamos literatura, você estuda literatura, você estuda o que já tem, né? E nós sugerimos essas fragmentações. Tá? Essas são as fragmentações principais, que são iguais para todos esses 4 aminoácidos. Então, nós bolamos essa fragmentação. Então, o aminoácido ele é protonado, formando a molécula protonada. Tá? Essa molécula protonada, né, ela pode perder amônia. Então, uma fragmentação com amônia, perdendo amônia, ou água, ou até o ácido fórmico, dando esses seguintes produtos aqui. E esses seguintes produtos, eles podem perder CO, principalmente esse menos 17, menos 18, eles podem perder CO, já que eles têm essa parte, né, tem o CO aqui, formando os produtos, né, iônicos correspondentes. Tá? Aqui vocês podem fazer uma atividade fazendo uma proposta de como acontece essa fragmentação. Né? Aqui é uma fragmentação genérica, é o que precisa ser colocado. Tá? Colocar setas é uma, vamos dizer assim, é uma parte mais orgânica da coisa. Tá? Não é necessário, sim, colocar, mas fica mais bonito. Né? Mas ela deixa uma complexidade maior para os leitores entenderem
as fragmentações, tá? Então, aqui eu vou pedir para vocês fazerem como atividade como é que acontece essas fragmentações, o mecanismo delas. Tá? Faça através de setas. Outro estudo que nós fizemos, fundamental na área de fragmentação, foi trabalhar com alguns ácidos fenólicos e fazer a fragmentação deles, propor a fragmentação deles, o mecanismo, né, e fazer cálculos teóricos para ver se os mecanismos propostos de fragmentação estavam de acordo com a realidade. Esse artigo ele foi feito usando a técnica de eletrospray no modo negativo e fizemos também experimentos de troca de hidrogênio por deutério. Tá? Aqui nós fizemos com o professor Jesuí, tá? A gente trabalhou com o professor Jesuí e o professor Oscar, da Universidade Estadual de Maringá. Então, para estudar a fragmentação desses ácidos fenólicos, nós utilizamos 5 padrões, tá? O ácido paracumárico, o cafeico, o ferúlico, o sináptico e o gálico. Então, usamos esses ácidos carboxílicos, né, que são fenólicos também. Né? Então, nós temos o fenol aqui, ó, e o ácido carboxílico. Ácidos fenólicos, ó, todos eles, ácido carboxílico e fenol. Aqui tem 2, inclusive, ó, 2 fenóis. Então, todos eles têm essas funções orgânicas que direcionam a reatividade deles, a atividade, o efeito antioxidante e assim por diante. Tá? Então, nós fizemos o estudo de fragmentação dessas moléculas. Inicialmente, a parte que a gente começa é estudar a fragmentação proposta na literatura e ver se ela está densa o suficiente para a gente entender como que ela está acontecendo. Né? E aí a gente propõe. Se tiver já densa o suficiente, nós não precisamos fazer esse estudo fundamental de fragmentação. Como não tinha, a gente fez. Para estudar a fragmentação, nós usamos eletrospray, modo negativo, selecionamos os íons correspondentes às moléculas desprotonadas, aqui como estão representadas aqui na figura, e fizemos a fragmentação. Ele não dá uma fragmentação muito rica. Tá? As quebras são aqui no ácido cumárico protonado, ele fragmenta para 2 fragmentos diferentes. Né? Já o ácido gálico, ele tem mais fragmentos. Certo? Mas ele tem um que dá um pico base, no caso do gálico, muito grande, em 125. Né? Já o cumárico, ele dá uma fragmentação menos rica. E aí a gente faz aquele estudo de fragmentação, ver qual a diferença de massa entre 163 e 119, né? E começa a estudar como que está acontecendo isso. Ó, 163 para 119, isso vai dar uma diferença de 44. Então, nós vamos lá naquela tabelinha, né, ou a gente tem na cabeça, e a gente vai ver que 44 pode corresponder à perda de CO2. Né? O CO2 ele tem massa 44. Né? E aqui também a gente pode observar que é uma fragmentação que acontece mesmo nos ácidos nesses ácidos fenólicos, tá? Perda de CO2 na molécula. Tá? E outras perdas são relativas a outras partes da molécula. Então, e aí a gente estudou tudo isso, propôs o mecanismo que temos para o ácido cafeico e o ácido ferúlico, né? O mesmo tipo de experimento. E fizemos esse mesmo tipo de estudo. E aqui temos o último representante no ácido sinapínico.